Uai, anda Google Meet, vamos? Bom, então vamos começar a nossa aula, nossa última aula síncrona de 2020. Nosso penúltimo sextou. Vamos falar hoje de procedimentos de limpeza e sanitização em Wuhan. Está aparecendo para todo mundo, agora eu vou projetar maior para vocês enxergarem melhor. Bom, então, em primeiro lugar, o Wuhan, vocês já devem ter visto isso com a Denise na primeira aula, numa recepção de calouros, ou mesmo com a Margarida, enfim. E se não viram em lugar nenhum, vou falar o que que é. O Wuhan, para nós da nutrição, significa Unidade de Alimentação e Nutrição, né, que é o nome que se dá a toda e qualquer unidade produtora de alimentos. E aí, quando eu falo produtora de alimentos, a gente engloba as cantinas escolares, a gente engloba as cantinas hospitalares, né, as cozinhas hospitalares, a gente engloba os restaurantes de grande porte, né, dentro das indústrias, chamados de restaurantes industriais. A gente engloba o restaurante do IFMG, né, que também é chamado de Wuhan, e antigamente a gente chamava a maioria desses restaurantes, unidades produtoras de alimentos e refeições de serviço de alimentação, de refeitório, de restaurante industrial, como eu falei, né? E atualmente, há alguns anos já, a gente chama de unidade de alimentação e nutrição. E por que que eu vou focar aqui nesses procedimentos de limpeza e sanitização em Wuhan? Né? Porque, na verdade, a gente vê todo esse arcabouço aí de matéria e conteúdos, aprende tanto de coisa, aprende que não pode levar, né, cocô para os alimentos, para a gente não comer cocô, porque o foco da aplicação disso é nas nuances, sejam elas para a coletividade sadia, ou seja, restaurante para quem está sadio, não está doente, está almoçando lá no refeitório do campus, por exemplo, seja essa prática para indivíduos enfermos, né? Ou indivíduos doentes, sobretudo os doentes, porque você imagina, você já está doente, está enfermo, está, por exemplo, com coronavírus no hospital, aí a refeição que o paciente que está com coronavírus lá no hospital recebe está toda contaminada, porque a chefe lá da cozinha, ela fez a comida, mas foi ao banheiro, na hora de se higienizar, limpou e trouxe resíduos de fezes às mãos, não lavou as mãos, e aí contaminou a comida do paciente, isso vai complicar ainda mais o estado de recuperação dele. Vocês concordam comigo? Então, principalmente nas UANs hospitalares, esses procedimentos de limpeza e sanitização, eles têm que ser mais severos ainda, porque o paciente já está comprometido, já está com a saúde comprometida. Então, ele não pode ser exposto, né, a esse tipo de situação e correr o risco de ficar ainda mais doente, ok? Então, vamos começar. Primeira coisa é a gente falar dos objetivos de limpeza e sanitização na UAN. Limpeza e sanitização, gente, são coisas distintas, tá? Quando a gente fala em limpeza, eu estou falando em remover sujeira, ok? Quando eu falo em sanitização, eu estou falando em matar micro-organismo. Então, vamos dar um exemplo da casa de vocês ou da minha casa. Quando eu falo em limpeza, eu estou falando em pegar essa garagem aqui que tem aqui do lado do quarto que eu dou aula, bem aqui do lado do quarto que eu dou aula, tem uma garagem. Aí eu estou falando em descer aqui nessa garagem e jogar água, jogar sabão, esfregar com a vassoura e limpar a garagem. Então, eu vou remover todas as sujeiras que entraram aí. Poeira da rua, graveto que passarinho deixa cair, folha do pé de maracujá que caiu ali na garagem, tudo isso é sujeira. Então, eu vou remover essa sujeira com água, sabão e força mecânica. Quando eu falo em sanitização, eu estou falando em, por exemplo, depois de limpar, diluir
pinho-sol na água, ou desinfetante na água, ou azulim na água, ou água sanitária na água, e jogar aí nessa garagem. Eu posso jogar essa solução diluída, sanitizante, ou eu posso colocar um pano e passar um pano na garagem. Aí eu estou falando em sanitização, por quê? Sanitizar é matar micro-organismo. Aí eu posso afirmar o seguinte: bom, nesse exato minuto que eu acabei de jogar um balde de água com água sanitária, a minha garagem ela está higienizada, tá? Então a gente deve ver mais à frente, quando eu falo higiene, eu tenho que primeiro limpar com água e sabão, ou água e detergente, e depois eu tenho que sanitizar com um produto químico para matar micro-organismo. Tá? Então, quando a gente promove limpeza e sanitização na UAM, é porque eu quero fazer isso aqui, ó, prevenir intoxicação e infecção alimentar. Eu não quero que meus alunos do IFMG comam purê de batata e tenham diarreia a noite inteira. Já pensou? Vocês lembram da SAB, né? Não lembro se vocês chegaram a fazer uma SAB, acho que não. Mas já pensou na semana de prova, quando voltar ao presencial? Aí no dia seguinte é prova de física e matemática, geralmente não é duas de exata, né? Física e inglês, e uma matéria do técnico, anatomia, e aí vocês comem um purê de batata no refeitório. Já pensou se ele estiver contaminado? Todo mundo com diarreia? E perde a prova de física? Mas como os meninos agropecuários da informática já fizeram a prova, o professor, que eu nem sei quem dá aula de física para vocês, é quem? É o Geraldino, que dá aula? Não sei. Mas aí o professor, vocês pensam assim, opa, eu não posso dar a mesma prova. É o Cleonir, né? Aí você já pensou, o Cleonir fala assim, opa, eu não posso dar a mesma prova, não, vai. Os meninos da agropecuária da informática já viram. Vou ter que dar outra prova, mais descascada ainda. Porque senão esses meninos da nutrição vão ficar em vantagem. Aí tá vendo como um simples procedimento de higiene salva a vida de 70 pessoas, né? Então achei que tem uma visão global da coisa. Porque se vocês comerem alguma coisa estragada e passarem mal, vocês não vão conseguir fazer uma prova, por exemplo. Ou coisas piores, né? Como aconteceu com a amiga minha, que eu não posso, mas assim, se bem que vocês não vão conhecer nunca, eu acho, né? Mas por via das dúvidas, né, eu não ia nem falar o nome, não, eu ia falar de onde que ela era. Mas não vou falar, não, que vai que tem alguém lá da região dela e comenta com ela, se não pega nem bem. Mas é uma amiga minha que a gente estava numa viagem. E essa viagem com vários alunos. E aí, nessa viagem, no meio da viagem, no meio do nada, não lembro nem que cidade que era, a gente teve que parar num posto de gasolina, quase que abandonado, porque o ônibus estava com um cheiro insuportável. Aí a gente foi descobrir o que que era. Era alguém que tinha ido ao banheiro, aquele banheiro dentro do ônibus, e, né, e colocado tudo para fora, com diarreia violenta. E um cheiro que ninguém aguentava ficar dentro do ônibus. E aí, por quê? Porque a pessoa, numa das paradas, né, foi lá e comeu um salgado velho e tomou um café. Aí deu uma crise, enfim, uma infecção não, porque foi muito rápido, uma intoxicação alimentar, e aí ela teve que ir ao banheiro, no banheiro do ônibus. Ela já pensou que vergonha? Agora, a sorte é que tinha dois alunos nossos mais bitelãos, dois homens, né? Sentados lá no fundo. Aí a culpa caiu em quem? Neles. Aí ela se safou, mas depois a gente descobriu que era ela, que uma pessoa viu ela entrando no banheiro. Então, gente, às vezes, ter higiene, né, salva a vida da pessoa, né? Ou dela passar uma vergonha como essa, que eu ia querer morrer. Eu acho que pedir demissão no dia seguinte. Ou então, salva a pessoa de perder uma prova de física porque está com diarreia e ter que fazer uma prova mais difícil. Tá? Então, quando a gente fala em limpeza e sanitização na UAM, a gente quer prevenir intoxicação, infecção alimentar, quer prevenir esses surtos de diarreia, de vômito, quer prevenir também os prejuízos maiores que isso pode causar, né? Lembrando que a gente estudou botulismo, e botulismo é muito mais grave do que ter uma diarreia dentro do ônibus, né? A pessoa pode ficar paralisada pelo resto da vida, ou então pode vir a morrer.
Então, procedimento de limpeza e sanitização, procedimentos de higiene, eles são fundamentais para garantir a nossa qualidade de vida. Agora, a gente vai ver qual que é esse caminho, né, do surgimento da intoxicação, da infecção, e o que, que se sucede a partir disso. Primeira coisa, qual que é o conjunto de coisas que tem que estar elencadas para isso acontecer? Eu tenho que ter micro-organismos patogênicos, né, que causam doença. Agora, se eu tenho um ambiente limpo e sanitizado, dificilmente eu vou ter micro-organismo patogênico ali, tá? Segunda coisa, eu tenho que ter alimentos nutritivos, né? Agora, os elementos nutritivos a gente não vai deixar de ter só por causa dos micro-organismos, né? Mas aí, olha a etapa seguinte: eu tenho que ter tempo e calor, que é o binômio tempo-temperatura. E quando eu digo calor, na verdade, ou muito calor, ou calor mediano, ou pouco calor, porque tem micro-organismo que cresce em refrigeração. Então, na maioria das vezes, os micro-organismos que causam doenças, na maioria, não quer dizer que é 100%, eles gostam de ambientes assim, ó, com temperatura ambiente, de locais, de alimentos assim. Então, se eu guardar os meus alimentos nutritivos na geladeira, eu vou ter uma menor chance deles, dos micro-organismos patogênicos proliferarem. Segunda coisa, tem que haver multiplicação de micro-organismo. E, por último, o consumo dos alimentos contaminados, até surgir a intoxicação ou a infecção. Ok? Então, se eu conseguir bloquear essas etapas aí, eu vou ter uma maior chance de que essa intoxicação e essa infecção não aconteça. Então, se eu tiver um ambiente limpo, não vai acontecer. Se eu tiver alimentos nutritivos na temperatura adequada, não vai acontecer. Se eu impedir a multiplicação desses micro-organismos, seja com a temperatura ou como substância química, não vai acontecer, né? E se eu consumir o alimento, aliás, se eu evitar alimentos que podem me oferecer um risco de ter alguma doença, eu também não vou ficar doente. E que tipos de alimentos que tem risco? Porque a gente não vem escrito na testa, né? Oi, eu sou uma batata que vai te causar diarreia. Não vem escrito. Ah, mas o cheiro, Márcia, quando dá mau cheiro, gente, a gente já não come, né? Porque está muito deteriorado. E, infelizmente, tem muitos alimentos bem cheirosos que a gente come e eles estão contaminados, sim. Então, é a gente não ingerir em locais que a gente não conhece. Alimento muito manipulado, como feijão tropeiro, salpicão, bolo de aniversário, né? Sanduíche natural, tem que ralar cenoura, passar aquele creme, pega no pão, fecha o pão, embala pão, tudo com a mão suja, né? Alimentos em paradas de ônibus que ficam lá horas e horas e horas, esperando até que o nosso ônibus pare para a gente comer e ter uma diarreia. Alimentos que foram produzidos em locais que não demonstram confiança de higiene, né? É aquele restaurante que você chega, a comida está com uma cara feia, tem mosquito para todo lado, né? Tudo muito sujo. Quem está aqui? Melissa falando que não come em parada de ônibus. Melissa, comida, arroz, feijão, mas deve ter para mais de anos que eu não como. Acho que na minha vida inteira, se eu comi comida em parada de ônibus, foi uma vez. Que eu acho que era uma vez que o ônibus demorou para vir de Belo Horizonte, que estava aquela confusão na estrada, e aí ele gastou de BH até São João mais de 8 horas. Então, quando a gente parou naquele lambari, eu tive que comer, mas comi assim, sabe? Já pensando, meu Deus do céu, que eu tenho sempre um remédio na bolsa, sabe? Na hora que eu entrar no ônibus, já vou tomar um Bactrim, porque se eu tiver uma diarreia até chegar em São João, né, não vai ficar legal, não. Mas não como. Em parada de ônibus, em local que eu não conheço, em cidade grande, eu só como biscoito, chips e Coca-Cola. E mesmo assim, higienizo o pacote e a lata. Porque a gente está rindo aí de ai, que frescura, ai, que exagero, ai, que higienismo. Tá aí o país inteiro enclausurado dentro de casa, passando álcool como se não houvesse amanhã, né?
Até pacote de arroz a gente tem que dar banho de álcool. Então, assim, essas coisas que a gente aprende aqui são verdades. E parece que a microbiologia esse ano resolveu, assim, se rebelar, né? Não sei se vocês sabem que além do coronavírus, está surgindo aí um fungo mortal que mata 39% das pessoas que contraem ele. Então, a prevalência de morte dele está mais alta que o Covid. Pois, nunca mais vocês comeram, né? Pois eu não como não, gente. Vocês vão me desculpar. Pode me chamar de fresca, mas assim, Deus que me livre de ter uma diarreia dentro do ônibus. Sagrada Correia. Nossa, e todo ano, mesmo com todo esse cuidado, eu sempre como um trem que me desgraça e me dá diarreia, e eu passo mal, eu ainda venho na aula, conto para vocês, para os alunos, né, daquele ano. Esse ano, eu acho que ainda não aconteceu, né? Tomara que até a aula de semana que vem não aconteça, misericórdia. Porque eu não aguento e conto, né? E aí eu fico com vergonha. Então, a gente tem que agir, né, com esses procedimentos de higiene para, primeiro, proteger os alimentos de contaminação, prevenir o crescimento de micro-organismos, caso tenha havido alguma contaminação, e destruir o micro-organismo no alimento, tá? Essas são as funções da limpeza e da sanitização, ou seja, da higiene. Agora, vamos falar desses procedimentos em UAN, né, em unidades de alimentação e nutrição. Primeira coisa, limpeza. Quando a gente está falando em limpeza, gente, a gente está falando em remoção da sujeira, como eu já falei aqui para vocês, tá? E tem 3 tipos de energia que a gente utiliza para remover a sujeira de um lugar. Tem gente, né, principalmente tem gente que trabalha com isso, tem gente que faz faxina para o pai, para a mãe, que acha que sujeira vai sair com detergente, né? Não sei se você já viram o meme do detergente, que o cara fala assim, eu lavando vasilha na casa da minha mãe, ele esguicha, que é tanto de detergente, abre a torneira até no canto, numa arrumação de cozinha vai meio vidro de detergente, né? Tem gente que acha que isso aí é que vai tirar a sujeira. E aí, quando ele está na casa dele, ele só pinga as gotinhas, né? Que é caro, não é ele que paga, então, por quê? E limpa do mesmo jeito. Porque, na verdade, é um emprego de 3 tipos de energia que podem colaborar para a limpeza da sujeira, para a remoção da sujeira de um ambiente. A energia química, né? Que é aí os desinfetantes, os detergentes, principalmente o sabão, né? Mas não é só detergente que tira sujeira. A energia térmica também colabora para a limpeza. Não sei se vocês já fizeram isso, mas se você, por exemplo, for limpar a sua pia, depois que arrumou a cozinha, e tem muita gordura, você limpou muita gordura, você ferve um pouco de água e joga na pia. Ou então, na hora de lavar um utensílio, uma panela, ela está muito grudada, com muita gordura. Você coloca um tiquinho de detergente, mas enche ela de água e deixa ferver. Aí, na hora que você tira, sai aquela crosta toda de gordura, de carne, de resíduos, né? Daquela panela. Então, a energia térmica também ajuda a eliminar a sujeira, junto com a energia química. E aquela que não pode faltar, né? Que a galera aí que limpa a casa tá achando que é só detergente. Não é. A energia mecânica, né? Porque você pode colocar 10 litros de detergente. Se você não esfregar aquela sujeira, ou como vocês dizem aqui na região, se você não surrar aquela panela, a sujeira não vai sair. Tá? Pode colocar sabão em pó, pode colocar Vanish, pode colocar branqueador, pode colocar todos aqueles produtos que vocês veem no supermercado, por exemplo, na roupa. Às vezes o que precisa é de esfregar um pouquinho na mão antes de colocar na máquina. Ok? Então, quando a gente, né, reforçando uma coisa que eu já falei aqui, quando a gente está falando em limpeza mais sanitização, a gente está falando em higienização, tá? Agora, nem sempre a limpeza, gente, vai ser feita com água e sabão também, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a moça está empregando só energia o quê? Mecânica. Ela varre a casa, retira toda a sujeira visível, depois vem, né, com um pano ou um mop, com um desinfetante e mata todos os micro-organismos que ainda restaram, ok? Então, quando vocês chegarem lá na aula do João, de tecnologia de alimentos, ou na aula da Margarida,
e eles perguntarem para vocês assim, o que, que é higienização, que todo ano eles perguntam, vocês vão falar, higienização é limpar e sanitizar. Limpar é remover sujeira e sanitizar é matar micro-organismo, ok? Agora, as etapas da limpeza. Nem em todo ambiente a gente consegue seguir isso, tá? A pré-limpeza, em algumas situações que só retira a maior parte da sujeira aparente, tá? A limpeza principal, quando a gente utiliza um produto químico, mas, por exemplo, nesse piso aqui, eu coloquei pré-limpeza para aproveitar a figura, mas ninguém vai jogar água e sabão nesse piso para limpar, né? Então, a limpeza principal, que você vai esfregar e retirar o excesso de sujeira mesmo. O enxágue, né? Porque não pode deixar aquele sabão ali. E a desinfecção. Em algumas circunstâncias, a gente utiliza a secagem também, tá? Em algumas circunstâncias é preciso, principalmente alguns pisos. Mas tem lugares que a gente não vai conseguir fazer por causa da pandemia. Mas eu queria muito levar vocês, quando a gente estava em aula presencial, lá na agroindústria, né? Para vocês visitarem a agroindústria e verem como que é o procedimento de limpeza e sanitização na agroindústria. Quando o Fernando, que é o responsável lá, ele dá um curso, né, de queijo, produção de queijo, ou produção de doces, ou algo assim, mas principalmente queijo defumados. Quando eles entram na sala de aula, o lugar que eles vão produzir, tem que lavar o piso. Aí lava, com todas essas etapas. Aí faz o curso. Vai sair para almoçar, lava o piso de novo. Saiu, almoçou, voltou, chegou lá para fazer aula de tarde, lava o piso de novo. Depois produziu os alimentos todos lá, antes de ir embora, lava o piso de novo. Para quê? Para evitar qualquer chance de contaminação, porque eles estão trabalhando com alimentos ali que vão ser comercializados. Por isso que o nosso posto de venda também nunca teve nenhum caso de contaminação. De ninguém que comeu queijo, iogurte, as carnes e passou mal. Porque o rigor no processo de produção é muito grande. Agora a gente vai ver alguns fatores que vão interferir no processo de limpeza, tá? Primeiro deles, natureza da sujidade removida. Sujidade, sujeira é a mesma coisa, tá? Vou até digitar aqui no chat para vocês anotarem aí no caderno. Sujidade é igual a sujeira, ok? Então, a natureza, o tipo de sujeira que você vai tirar. Vocês vão de concordar comigo, né? Daqui a pouco a gente vai ver. Aliás, não vou adiantar, não. Daqui a pouco a gente vê. O tipo de superfície a ser limpa. Tem superfícies que a gente limpa com mais facilidade, né? Outras são mais ásperas e a gente tem maior dificuldade para limpar. Os materiais de limpeza que a gente emprega. O grau de dureza da água. Daqui a pouco a gente vê um pouco mais sobre isso. E o grau de limpeza requerido. Então, vamos lá. O tipo de sujidade. Aí a gente tem três tipos de utensílios sujos. Tem uma panela de brigadeiro, né? Aí tá até um pedacinho de chocolate aí do lado. Tem uma panela que acabou de fazer uma macarronada nela, com bastante bacon e linguiça, e sujou ela bem de gordura, né? E tem outra panela, um caneco que fez leite. Aí o leite ferveu e ainda entornou. Aí alguém fala aí para mim, qual desses três vai ser o mais difícil de limpar? O povo saindo toda hora, gente. Ah, Cleonice falando que é a gordura. Será, Cleonice? Quem mais tem algum palpite?
Isso, Cleonice falando que o leite não é fácil também, não. Então, aí, entre gordura, leite e o brigadeiro, gente, leite e gordura são os mais difíceis, eles empatam, mas o leite ainda é mais, porque os resíduos de proteína vão aderir na superfície, né? E aí, além da força química do detergente, a gente vai precisar de uma remoção mecânica pesada, né? Vamos ter que raspar esses resíduos de proteína aí desse caneco para poder limpar ele, tá? E o mais tranquilo é aí o brigadeiro, porque é resíduo o quê? De açúcar, né? Ele dissolve na água e quase que a gente nem limpa, mas é óbvio que a gente vai limpar, tá? Não façam igual um amigo meu que ele fazia brigadeiro e aí comia na panela, deixava a panela de molho, depois ele só virava a água assim, passava uma aguinha e guardava a panela. Que ele falava que nem precisava gastar detergente, que a panela já estava limpa, ok? Então, assim, o leite ele gruda muito, muito mesmo. Então, aí a gente vai ver, né, o tipo de remoção em função da sujidade, né, a dificuldade de limpeza em função da sujeira. Então, olha só, quando a sujeira é carboidrato, é resíduo de leite, ou mesmo uma calda de açúcar, brigadeiro, né, que tem muito açúcar. Esse tipo de resíduo, ele é solúvel em água, né? Então, a remoção dele é fácil. Você deixa uma calda de pudim de molho, no dia seguinte você remove tudo, tá? Agora, gordura e proteína, né? Proteína ela do leite, eles são insolúveis em água, então os dois são muito difíceis de remover, tá? Agora, sais minerais, eles são solúveis em água, em ácidos, né? Mas mesmo assim, eles são difíceis, porque eles tendem a incrustar, tendem a grudar na superfície, tá? Agora, outros tipos de implicações na limpeza. O tipo de superfície, tá? Não é mais o tipo de sujeira, é onde vai ser limpo. Madeira. Gente, madeira é muito difícil de limpar. Madeira é permeável, tanto que se vocês derramarem um óleo em cima de uma mesa de madeira, aquele óleo vai entranhar na madeira e vai dar uma mancha, tá? Madeira, além de ser permeável à umidade, é permeável também a gordura e óleo, como eu falei. E é destruído por substância alcalina. Então, sempre que possível, a gente não utiliza superfície de madeira em restaurante. Essa dica vale para vocês quando vocês forem fazer planejamento físico. Por quê? Porque a limpeza da madeira é muito difícil. A gente coloca madeira só em locais onde o processo de limpeza é mínimo. Piso de madeira, nem pensar. Aço carbono não é difícil de limpar, mas ele requer um detergente específico, detergente neutro, senão os outros detergentes mancham ele, corroem ele, tá? Então é muito bonito, mas é muito delicado. Concreto é fácil de limpar. O problema é que se o detergente ele for ácido ou o desinfetante for ácido, vai corroer esse concreto, tá? Aço inoxidável, gente, é a melhor superfície para ser limpa. Primeiro, resiste à corrosão, de fácil higienização e resistente a elevadas temperaturas. Tanto é, se vocês olharem aí essas cubas de aço inox, vocês vão lembrar que elas são parecidas com as cubas que tem no refeitório lá da escola, não são? Vocês lembram? Aquelas que colocam arroz, feijão, as verduras, as carnes. Lembram? Então, por que, que a gente escolheu para o refeitório essas? Porque, apesar de serem bem caras, elas são de fácil higienização e resistem a quase tudo. Então, elas duram ó, anos. Só eu tenho mais de 11 anos que eu estou lá no IFMG. E são as mesmas cubas de sempre. Tá bom? Aqui a gente tem pia, né? Uma pia de aço inox, uma pia dupla, que é utilizada porque é mais fácil de higienizar também. E além dos equipamentos de infraestrutura, a gente tem os utensílios, entre outras coisas em aço inox. Vidro, né? Vidro tem uma limpeza muito fácil, mas ele também é muito delicado. Então, qualquer substância alcalina
né, do material de limpeza pode corroer ele. Então, aí, na hora de comprar uma panela de vidro, tem que lembrar que o detergente não pode ser alcalino. Aí temos utensílios de vidro. E agora, outro fator que vai influenciar na limpeza, a dureza da água. O que é dureza da água no primeiro momento? Dureza da água é um tipo de classificação. A gente classifica a água de acordo com a quantidade de cálcio e magnésio que tem nela. Sais de cálcio e magnésio, especificamente, né? Essas águas muito duras, que tem muito cálcio e magnésio, a gente chama de água selenitosa, água salobra, água pesada. Não sei se vocês já ouviram falar, ela é meio esbranquiçada, leitosa, né? Tem gente que acha que ela está contaminada, mas não é isso. É porque ela tem tantos sais de cálcio e magnésio que eles começam a se depositar e dão aquele aspecto leitoso para ela, tá? E qual que é o problema das águas duras? Primeiro problema é que quando a água é muito dura, ou seja, ela tem muitos sais de cálcio e magnésio, ela vai se depositar na superfície dos equipamentos, dentro do encanamento, na pia, tá? E o segundo ponto é que quando a gente vai limpar alguma superfície ou um ambiente com água dura, o sabão, ele tende a não reagir da maneira que ele deveria, né? Ele não forma espuma, ele não rende, e aí o que acontece? A gente acaba tendo que utilizar mais produto para tentar fazer esse procedimento de limpeza. Olha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui são 2 canos de tubulação. O cano é só essa parte dourada aqui de fora, gente. Essa parte grossa, meio amarelada, meio esbranquiçada aqui dentro, é tudo sais de cálcio que veio da água que se depositou dentro do cano. Então, ele vai entupindo, 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 até que, em algumas regiões, o encanamento fica todo entupido, tem que trocar todo o encanamento. Ok? O que você perguntou aqui, Cleonice? Que é de fácil higienização? Aqui, ó, a gente tem uma pia de uma região cuja água é dura. Essa poeirinha branca aqui não é pasta de dente, não. É resíduo de sais de cálcio e magnésio que saem da água e deposita aqui. Aqui, ó, outro também com um encanamento de região com água dura, aquela região de Mariana, Ouro Preto, ela tem bastante água dura. Por isso que às vezes quando a gente vai para lá e lava o cabelo volta igual uma bucha, que também não faz bem. E aí a água vai vazando e vai incrustando, ó. Olha o tanto de sais de cálcio e magnésio que tem aqui. Ok? E aqui a água dura, olha, o sabão não vai formar espuma. E aqui uma água normal. Então, vamos lá. Dureza da água e a quantidade de carbonato de cálcio, né? Sais de cálcio. Quando a água é mole, até 10 miligramas por litro. Tem carbonato de cálcio? Tem, mas é uma quantidade pequena. Quando a água é moderadamente dura, de 50 a 150, a dura de 150 a 300 e a água muito dura, acima de 300 miligramas. Agora, o grau de limpeza pretendido. Isso vai influenciar na limpeza também, né? Quanto mais exigente a gente for, maior e mais difícil vai ser a limpeza de um lugar. Então, se eu falar que a minha cozinha pode ficar assim, vocês acham que eu vou ter trabalho para limpar ela? Se eu falar assim, do jeito que tá, não tá me incomodando muito, não. Eu não vou ter trabalho, eu não vou nem limpar, né? Vou fechar essas portas e vou embora, né? Por quê? Porque o meu grau de exigência é muito baixo, né? Agora, se eu falar que o meu grau de exigência, se eu falar assim, ô Yasmin, você vai limpar a cozinha para mim, ela tem que ficar desse jeito. Você acha que você vai ter muito ou pouco trabalho, Yasmin, para limpar essa cozinha para mim? Yasmin, ela sumiu. Ó, repete, ela estava bem distraída vendo televisão. Eu estou te falando o seguinte, que se eu falar que você vai limpar uma cozinha, e ela tem. Ou então sua mãe falar assim, Paula virar e falar assim, Yasmin, limpa a cozinha aqui de casa e eu quero a cozinha limpa, igual essa que a Márcia mostrou na foto. Você acha que você vai ter muito, muito ou pouco trabalho?
Gente, ela sumiu. Pouco trabalho para deixar essa cozinha brilhando assim. Ai, Márcia, calma, na hora que você falou, a internet caiu, eu voltei agora, calma. É dessa foto que tá aí agora, né? Não é limpar ela, não. Eu quero que você limpe a cozinha da sua casa e ela Ah, tem que ficar brilhando assim, igual essa cozinha daí. Vai te dar muito ou pouco trabalho. muito. Muito, né? Então, é isso. Quanto mais exigente na limpeza a gente for, mais trabalho, né? Aliás, quanto mais exigente no processo de higienização a gente for, mais trabalho a gente vai ter, mais difícil a limpeza vai ser. Porém, vai ser mais efetiva. A dona Cléo falou aqui que a internet tinha caído, né? Ok, tranquilo. E Yasmin falou da água da Copasa. Ô, Yasmin, eu também acho que a água da Copasa, ela tá com algum problema, porque assim, o meu cabelo, ele piorou demais nos últimos meses de pandemia. Demais mesmo, assim. De eu ter que comprar todo mês, cada mês um pote de creme diferente para ver se resolve. Mas eu acho que o problema está aí na água mesmo. Eu até queria fazer uma experimentação de comprar água mineral para lavar o cabelo, né? Aí depois eu desisti. Eu falei, vai, o que adianta? Eu lavo uma vez, não vou conseguir manter a lavagem com água mineral, vai ser só uma ilusão. Aí vamos ver, né? O que a gente arruma com esses cabelos. Bom, por hoje, gente, a gente já acabou, né? E aí, na próxima aula, ano que vem, no terceiro trimestre, a partir do dia 4 ou 5 de janeiro, se eu não me engano, a gente começa estudando detergentes, beleza? Quero, antes de terminar a gravação, não saiam da sala, por favor. Quero fazer alguns comunicados, né? O primeiro deles é que as atividades estão todas lá no Moodle, as aulas já estão. Vou colocar a aula de hoje, assim que liberar aqui para mim, tá? Já vou colocar a parte dos slides está lá, vou colocar essa aula. O fórum, né, para vocês responderem sobre a matéria de hoje, também já está lá. Você responde ele em 15 minutos. Então, já responda para eu ir lançando nota esse final de semana todo, ok? Por favor, vai me ajudar bastante, correto? Além disso, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar pelo WhatsApp, corretíssimo. E foi um prazer dar aula para vocês nesse período de pandemia, né? Tomara que dê tudo certo, que a gente tenha um final de ano abençoado, que a gente, né, descanse, porque a gente está precisando, que nós voltemos com mais energia para terminar esse terceiro trimestre. Muito provavelmente a gente vai terminar ele online, o que é uma pena, né? Mas assim, o processo da vacina está aí a todo vapor, está uma briga, né? Bolsonaro quer a Pfizer, o Dória quer a do Butantan, e ninguém libera nenhuma, está faltando seringa, né? E tomara que dê tudo certo e que a gente seja vacinado. Alguém já está falando aí da questão do sorteio. Então, tem que fazer o sorteio. Só que aí eu vou precisar selecionar os nomes de todos os alunos, que é uma coisa que eu não fiz. Mas aí eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer o sorteio na internet, nesses programinhas, e aí eu vou colocar o nome de todo mundo lá, vou gravar e vou mandar a gravação no WhatsApp para vocês com o nome de quem que foi sorteado. Pode ser assim? É melhor, né? É melhor, se até a gente montar tudo isso aqui agora, vai dar 5 horas da tarde. Aí eu faço o sorteio da turma A, faço o sorteio da turma B, e aí mando o resultado lá para os líderes no WhatsApp. Grava aqui no Meet, se for o caso, tá bom? Não tem problema, não. Agora, eu só quero saber o seguinte, porque se acontecer de quem for sorteado não estar em São João, vocês acham que eu faço o quê? Eu fico com o bolo para mim? Ou aí eu entrego o bolo ano que vem? Aí faço o bolo para a pessoa ano que vem? Ano que vem, né?
Ô, gente, deixa ficar para mim. Não, então tá, então vou fazer isso. Vocês acreditam que a menina que ganhou o bolo do segundo ano até hoje não veio buscar? Não veio buscar assim, né? Não combinou de vir buscar, que ela mora em outra cidade. Eu tô achando que ela vai ficar sem bolo. Dá para mim, né? Tá bom para vocês. Então tá, você vem, né? Tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou sortear, se der, eu sorteio ainda hoje. Se não der, eu sorteio amanhã, que sábado é um dia mais tranquilo para mim. E aí faço a gravação do sorteio aqui no Meet e mando para vocês, beleza? Por favor, gente, mais uma vez, se possível, façam as atividades. Eu já estou lançando nota do terceiro ano, do segundo, quero lançar as do primeiro o mais rápido possível, todas que forem possíveis, né? Para que, assim, quando chegar no dia 16, 17, já está tudo finalizado e a gente terminar esse ano com tudo em dia, ok? Certinho? Muitíssimo obrigada pela companhia de vocês. Acredito que a gente se veja semana que vem, mas é aula de reforço, muita gente acaba não vindo. Então, queria agradecer toda a paciência, queria agradecer pela simpatia, pelo carinho, né, por tudo, porque foi assim, é um momento muito difícil para a gente, para todo mundo, e eu acho que a gente conseguiu vencer ele com muita dignidade, né? Assim, tentei fazer o que eu podia para dar a melhor aula, não atendeu a contento, mas ano que vem eu melhoro um pouquinho, à medida que a gente vai avançando, a gente vai tentando melhorar mais, tá bom? Beijo para vocês, mando o sorteio e até semana que vem, bom fim de semana, tudo de bom, tá? Sextou, Bárbara. Ah, que bom, Thalia. Mas é a minha obrigação, né? Nem ajuda, não. Também vou sentir, mas a gente tá precisando descansar, né, Flávia? Vamos sentir saudade, a gente mata ela em janeiro. Márcia, Oi. aqui é a Camila. Eu tava fazendo como é que chama? A autoavaliação. Aí eu cheguei lá numa parte que falava sobre a média de horas. Aí eu fiquei meio confusa com o que é para fazer nessa parte. Explicar, por favor? É para você falar quantas horas por semana você gastou estudando CHS ou nutrição nas fases da vida. Ah, mas aí vai contar, tipo assim, as horas que eu gastei individual, ou, né? Aqui na aula. Ah, pode colocar as individuais e as da aula também, tá bom? Tá bom, é porque eu não me lembro muito, mas eu Ah, vou. não. Então, faz uma estimativa a aproximadamente tantas horas, ok? Tá bom. Obrigada, Márcia. De Beijo. nada. Beijo, tchau.